Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês, pessoal, sobre a vitória do Clube do Remo ontem contra o Atlético fora de casa, importantíssima para a sequência da Série B, a primeira longe de Belém na competição, e o Remo que dá um recado para o seu torcedor de manter a esperança de que vai seguir na briga pelo acesso. É claro que a gente vai conversar sobre o jogo, que não foi fácil, que não foi bom, mas o resultado foi o mais importante. O Leão que entra em campo agora no próximo sábado, às 4 da tarde no Mangueirão, contra o Cuiabá, com expectativa de casa cheia. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante, para que ele chegue no máximo de azulinos por este mundo afora. A meta de likes para este vídeo aqui, mais uma vez, é de 1000. Clica também no botão hypar para que a pontuação do vídeo vá para o topo da plataforma. E também, claro, verifica a tua inscrição aqui no canal. Assim que chegarmos na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Like Telecom, a empresa de internet que mais cresce na região metropolitana de Belém, onde por lá você encontra o plano de 600 megas que te dá direito a acompanhar os jogos do Clube do Remo no Disney Plus, com a assinatura que você ganha com o plano da Like Telecom de 600 megas. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar no primeiro comentário fixado, conhecer esse e outros planos da Like Telecom. Recado especial também da Swiss Destinos, que vai te levar para os jogos do Clube do Remo fora de casa na competição nacional. E claro, para você aproveitar o mês de julho com ofertas especiais de passagens e hospedagens garantidos com a Swiss Destinos, parceira do Chaves Remista. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar também o link que vai ficar no primeiro comentário fixado. E o recado especial também da Celtec Reparos, que vai também pegar o teu celular, tablet, notebook e consertar com uma assistência técnica especializada. Detalhe, hein, pessoal, você nem precisa sair de casa, ela vai até você e te dá garantia também para você que é inscrito do canal e sócio torcedor do Clube do Remo, com desconto garantido para vocês que amam o Leão Azul Paraense. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar no primeiro comentário fixado e garantir esses e outros serviços da Celtec Reparos. Bom, galera, bora lá conversar sobre esse jogo de ontem do Clube do Remo contra a equipe do Atlético de Minas Gerais. A primeira vitória fora de casa finalmente veio e veio com um roteiro aí bem de sofrimento pro Fenômeno Azul, né, galera? Não foi um jogo bom do Remo mais uma vez, né? O Remo não conseguiu funcionar dentro de campo em boa parte da partida, principalmente no primeiro tempo, com a formação que o Antônio Oliveira colocou em campo, a mesma praticamente do Repá, com o meio de campo ali com o Luan Martins, com o Pavani e o Pedro Castro. Já adiantando aqui que os três, mais uma vez, não funcionaram juntos. E isso prejudicou, obviamente, o funcionamento do time como um todo, porque o ataque ficava inoperante. Janderson, Adailton e Pedro Rocha sem função alguma. E a defesa ficava muito exposta, porque também os três no meio campo não conseguiam dar essa proteção, não conseguiam reter a bola e, consequentemente, o Atlético dominava o meio de campo e conseguia empurrar o Remo para o seu campo de defesa. Mais uma vez, o goleiro Marcelo Rangel foi um dos melhores em campo. Mais uma vez o Rangel trabalhou pra caramba, evitou que o Remo tomasse 2, 3 gols ali na primeira etapa, e isso inclusive foi citado pelo Antônio Oliveira na coletiva. Eu até achei positivo, porque ele reconhece que o teu goleiro trabalhar muito é um sinal de alerta, é um sinal que precisa melhorar. O Rangel ser um dos goleiros que mais trabalham não é só pelo mérito do Rangel, mas é porque o Remo não está funcionando com essa proteção na defesa, e isso tem causado muita preocupação. Os laterais no primeiro tempo principalmente não conseguiram ter a funcionalidade, porque o time do Remo não conseguia, né, encaixar. Então o Sávio e o Marcelinho não conseguiam fazer transições, e principalmente o Marcelinho pelo lado direito sofria muito com as descidas dos pontas da equipe do Atlético. A dupla de zaga se virava como dava, né? O Klaus e principalmente o Reinaldo, que fez um grande jogo, saiu machucado e preocupou muita gente pro próximo jogo.
pelo menos ele saiu caminhando, né, de campo e deu lugar ao Camutanga, que tomou o terceiro cartão amarelo, e o Camutanga que falhou também junto com o Rangel no gol do Atlético. Ontem eu citei na live, né, que o Rangel tinha falhado, mas foi muito em função também do cálculo errado que o Camutanga fez, que prejudicou o Rangel, e o Remo acabou tomando o primeiro gol. Quando o Remo tomou o gol, o Remo já estava em campo com o Jaderson, que entrou muito bem na partida, que deu dinamismo, que corrigiu justamente o setor com mais problemas, que era o meio de campo. Saiu o Pavani, entrou o Jaderson, mas poderia ter saído qualquer um dos três jogadores, tanto o Luan como também o Pedro Castro. E quando entra o Jaderson, melhora o futebol do Luan, melhora o futebol do Pedro Castro. Jogar os três jogadores que estavam atuando no primeiro tempo, né, Luan, Pavani e Pedro Castro, tá mais do que provado que não dá certo, porque os três têm praticamente a mesma função e nenhum deles tem uma característica de ser um jogador de criação, um jogador de meio campo cerebral, como é o Jaderson, que tem também essa função. Eu não vou dizer que o Jaderson não fez falta, não tô louco de dizer isso, mas a falta que o Jaderson fez estava sendo amenizada quando o Regis estava à disposição. Quando o Regis se machuca, a falta do Jaderson fica mais evidente. E ontem foi muito importante esse retorno, justamente para a gente ter um pouco mais de vida nesse setor de meio campo. E o Jaderson deu o recado. Não dá para ele ser reserva nessa equipe. Só dá para entender o Jaderson ser reserva se fisicamente ele não estiver 100%. Porque o Jaderson, com uma perna, ele consegue exercer essa função que é muito importante no time do Remo. Ele deu essa fluidez. O Pedro Rocha entrou no jogo, foi muito importante. O Remo consegue ali, né, a penalidade, que foi pênalti, inclusive, tá? A transmissão disse que não foi, mas foi sim pênalti. O goleiro do Atlético foi imprudente. Se o Marrone não desvia ali, não pula um pouquinho, talvez tivesse se machucado, porque o goleiro foi com uma velocidade muito grande. A arbitragem marca o pênalti. Pedro Rocha, com personalidade, pega a bola e faz o gol de empate, né? Acabando com o trauma dele ali, que tinha perdido o pênalti contra o CRB, num jogo em que o Remo também estava buscando o empate. Naquela partida o Remo jogava melhor que o CRB, perdeu muitos gols e não conseguiu depois nem o empate nem a vitória. Mas ontem o Remo consegue empatar, empurra o Atlético para o campo de defesa com a postura que o Remo estava no segundo tempo, né, de aproveitar as oportunidades. Teve um susto, é verdade, no lance que o Atlético poderia ter feito o segundo gol, mas o Remo aproveita no meio de campo. O Jaderson encontra ali o Pedro Rocha. O Pedro Rocha depois devolve a bola para o Jaderson, que vai no fundo, cruza. A defesa do Atlético não consegue afastar. A bola sobra para o Pedro Rocha, que dribla o zagueiro, finaliza e faz o gol da vitória. A primeira vitória fora de casa do Leão na Série B. E foi um jogo muito importante, uma vitória muito importante, porque se o Remo não vence ontem, ele ficaria a 9 pontos do líder Goiás, ficaria a 7 pontos do vice-líder Coritiba e ficaria a 3 pontos já do G4. No caso, o Avaí, que é o primeiro time lá dentro, né? O Novo Horizontino empatou também ontem, o Remo ficaria a 6 pontos longe aí do terceiro colocado. Olha como foi importante, porque o Remo mantém uma boa pontuação perto desses clubes. Só não entrou no G4 porque o Avaí tem um saldo de gols melhor e tem mais gols marcados também na competição nacional. Então, acabou que o Remo não foi aí tão prejudicado. O Remo tinha que vencer ontem de qualquer jeito. Como eu falei, vence de qualquer jeito e depois a gente analisa a partida. Então ontem foi um jogo que o Remo não foi bem, em boa parte da partida, muito em função, mais uma vez, da escolha do técnico, que manteve a formação do Repá, uma formação que não deu certo no Clássico. Ele consegue corrigir no segundo tempo e o campo dá o recado para ele. Antônio Oliveira, o Jaderson não pode ser reserva. O Marcelinho precisa, né, melhorar. O Janderson precisa, talvez, ser no banco. Há o Marrone, que já está entrando bem. O Adailton, sem condições de ser um centroavante nesse momento, um jogador para o segundo tempo. E não dá, principalmente, para que o meio de campo seja Luan, Pavani e Pedro Castro. Tem que ter pelo menos o Jaderson ali funcionando. Quando o Regis retornar, é mais uma opção também. O Regis, que tem uma função de criador de jogadas mais, né, do que o Jaderson, que é um jogador mais dinâmico no meio de campo, e o Caio Vinícius, quando retornar, também vai dar essa segurança na frente da zaga. Sábado é um jogo muito difícil contra o Cuiabá, uma das equipes que está lutando pelo acesso também. Mais do que nunca, a presença do Fenômeno Azul vai ser importante para dar esse apoio, para que o Remo siga na sua pegada de chegar a, quem sabe, a Série A. Então é jogo de 6 pontos, fundamental para a gente seguir aí nessa atuada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, tem uma novidade, tá, em relação a ingressos, que logo logo vocês irão saber aí para o jogo de sábado. O Remo está preparando aí
algo novo para o seu torcedor, e vocês vão saber em breve, se Deus quiser, vai ser uma coisa boa para o Fenômeno Azul a partir dessa partida contra a equipe do Cuiabá. O Remo, como eu disse, chegou aos 23 pontos, soma aí a primeira vitória fora de casa, vai agora para essa reta final de primeiro turno, alcança 23 pontos, a metade já da pontuação ali segura para não ser rebaixado, né, que é sempre importante também a gente calcular, e chega a 1/3 da pontuação do acesso, que tem sido aí 62, 64, 65, o Remo já chega ali no terço dessa pontuação com a vitória de ontem diante do Atlético de Minas Gerais. É isso, galera, a gente vai seguir aqui acompanhando o noticiário do Clube do Remo nesta semana, que está começando, o Remo que retorna, né, para a capital paraense já para pensar no Cuiabá. A gente torce para que o Remo consiga recuperar o Reinaldo, consiga recuperar, quem sabe, o Regis para esse jogo. Caio Vinícius também, quem sabe, né, estão aí em fase já final de transição, quem sabe, nesta semana. Mas, principalmente por Antônio Oliveira, essa vitória foi importante para que ele coloque na cabeça de que o time precisa funcionar da maneira correta, com as escolhas corretas dele, senão a gente pode se complicar no campeonato. Ontem era o jogo que a gente precisava vencer, principalmente pelo campeonato que o Atlético faz, que não é o mesmo campeonato do Remo. A gente não pode perder pontos mais para equipes que estão na parte de baixo. Perdemos pontos para o Volta Redonda, perdemos o Repá, não podemos perder pontos para essas equipes que estão na parte de baixo, para que a gente possa se manter também no topo e agora para o confronto direto contra o Cuiabá. Galera, estamos em renome aqui das lojas do Clube do Remo, no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosch Grão-Pará, onde por lá você encontra os mantos do Clube do Remo da atual temporada, da marca Rê, da marca Volt e, claro, os ingressos para as partidas do Leão, jogando em casa nesta Série B. Você compra com todo conforto e tranquilidade com as lojas parceiras aqui do Chaves Remista. Recado especial também da GB, a Advocacia Imobiliária, onde por lá você encontra as melhores condições para você que é inscrito aqui do canal, de tirar o documento da tua casa, de encontrar inquilinos de confiança para o teu imóvel e também, claro, de realizar o sonho da casa própria com os empreendimentos lançados e acompanhados pela GB, Advocacia Imobiliária. É isso, meus amigos, mais uma vez eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, não esquece de hypar o conteúdo, de verificar a tua inscrição e, claro, de deixar a tua opinião sobre o jogo do Remo ontem contra o time do Atlético fora de casa em mais uma jornada na Série B. Em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!